Bem-vindas, malinhas, a mais um quadro do Professor Mala Responde. E no quadro de hoje vamos falar sobre depilação. Olha as perguntas aqui já separadas. Qual a dificuldade de fazer a depilação em peles negras, professor? Tenho dificuldade em depilar os pelos do rosto. Interessante essa pergunta. Queimei uma paciente na região de virilha e os parâmetros eram os mesmos que eu estava usando em outra área. Por que isso aconteceu? Sequência de excelentes perguntas. Mas antes de responder as perguntas, vamos fazer o seguinte, deixa o joinha de vocês, deixa o like aí para fortalecer a nossa amizade, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha, cara, compartilha esse quadro aí com as amigas que trabalham, né, com estética, com eletrotermofototerapia, com depilação definitiva, porque esse quadro é exatamente para estar ajudando vocês nas dificuldades, né, na prática clínica do dia a dia de vocês. Mas vamos lá, galera, vamos responder. Pergunta da Carol. Qual a dificuldade que existe aí, professor, de depilar as peles negras? Galera, o que acontece? O alvo na depilação é a melanina presente no pelo. Na pele negra, pessoal, a gente tem o que a gente chama de sistema de competição, né? A melanina da pele do paciente com a melanina do pelo. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar os parâmetros, né? Colocar uma fluência mais baixa, colocar uma duração de pulso mais longa, exatamente para não ter o sistema de competição e a gente acabar não queimando o paciente. Quando a gente faz esses ajustes dos parâmetros, a gente diminui a concentração de calor neste pelo, diminui a efetividade. Então hoje a gente não tem uma documentação que mostre que existe depilação definitiva nos fototipos elevados. O que a gente tem? O que a gente chama de depilação temporal, né? Um pelo que vai nascer mais fino, mais claro, mais espaçado. Se a gente deixar isso claro para a nossa paciente, tá tudo bem. Se ela entender isso, tá tudo bem, tá valendo, né? Segunda pergunta da Elisângela. Tenho muita dificuldade de depilar os pelos do rosto. Então, Eli, não é só tu que tem, tá? A própria literatura, né, no livro que a gente acaba de publicar, tá trazendo isso, que a maior dificuldade são os pelos do rosto. E por que a dificuldade de depilar essa região do rosto, né, principalmente em mulheres? São pelos mais finos, são pelos mais claros, com menos concentração de melanina, né? Ao contrário do que a gente estava falando anteriormente, pelo com pouca melanina, vai acontecer o quê? Eu não vou ter uma absorção correta da luz do meu laser, da minha luz pulsada, do meu LED, não tenho absorção correta, não tenho concentração de calor e não tenho a depilação também definitiva. Por isso, muita dificuldade. Então, eu acabo tendo que ser cada vez mais agressivo. Ok ser mais agressivo, desde que a paciente tolere, ok. E daí acaba sendo uma dificuldade que a gente tem, principalmente na região do rosto, tá, galera? Então, para a gente poder entender a dificuldade de depilar pelo fino, depilar pelo do rosto, é porque o pelo é fino e é claro, tá? Terceira pergunta, excelente essa pergunta, tá? Da Eliana. Queimei uma paciente na região de virilha, professora, mas os meus parâmetros eram os mesmos que eu estava usando na axila, no rosto, enfim. Então aqui, cara, muito cuidado. Região de virilha, muitas vezes, tem mulheres que tem 3 fototipos diferentes, 3 cores diferentes. Numa região mais alta, um fototipo um pouco mais claro e vai aproximando da região genital, uma pele mais escura, e daí eu tenho que alterar os parâmetros. Por isso que a Eliana queimou. Ela usou os mesmos parâmetros, pessoal. Então uma brincadeira que eu faço, que não é o fototipo da cara da paciente, é o fototipo da perereca. Eu tenho que trabalhar com o fototipo da região. Escureceu a pele, eu altero o parâmetro, eu vou diminuir a fluência, eu vou aumentar a duração do pulso, exatamente para não queimar a minha paciente. Estamos indo para o final do nosso quadro Professor Mala Responde. Antes de finalizar, quero pedir novamente a ajuda de vocês. Deixa o joinha aí de vocês, né? Deixa o like se vocês curtiram essas respostas, essas dicas aqui, né? Se inscreve aí no nosso canal, fortalece a nossa amizade, compartilha com as amigas que trabalham com estética. Forte abraço e até o próximo episódio do Professor Mala Responde.